Seja bem-vindo ao canal Mistério Oculto. Você acredita que é possível uma mentira tomar proporções tão grandes e enganar não só um estado ou um país, mas um mundo todo? Existe um método? E quem ou qual grupo teria tanta influência para algo assim tão grande? Acredite ou não, para casos como esses que muitas pessoas chamam de conspiração. Então se encoste e relaxe, porque agora eu vou te contar por que a planta da cannabis ou maconha se tornou proibida no mundo todo como a pior droga, se um dia já foi uma das maiores culturas agrícolas do mundo, com diversas utilidades e benefícios, podendo ainda hoje até salvar a nossa cultura. E se você acredita que a maconha seja mesmo uma droga tão terrível quanto nos contaram, devo te dizer que faz parte do show, porque te fazer acreditar era mesmo o plano desde o início. Confuso? Agora você vai entender tudo sobre a maconha e a indústria farmacêutica, ter uma ideia básica do que é a regra de 3, ou pela maçonaria chamada de ordem pelo caos, e como a elite global se tornou extremamente eficiente em te fazer acreditar em qualquer coisa que eles queiram, mesmo sendo a mais pura mentira. Já se inscreva para receber mais notícias e para nos ajudar a manter o canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ou ajude sendo nosso patrão, doando $1 mensal através do nosso Patreon. Mais informações ao final deste vídeo. A Mistério Oculto traz para você esse primeiro episódio de uma nova temporada de vídeos que você jamais verá através do sistema. Preparado? Então vamos nessa! Mistério Oculto. A breve história da maconha, ou deveria dizer a história extremamente breve da maconha. Ela é grande, complicada, e somente podemos abordá-la superficialmente, então vamos começar. A primeira coisa que alguém estranha ao ver a história da maconha, também conhecida como cannabis, é que certa vez ela foi legalizada. De fato, não era apenas legalizada, era uma das maiores culturas agrícolas do mundo, incluindo os Estados Unidos. Cannabis também pode se referir ao cânhamo. E o que é cânhamo? É de longe a fibra mais robusta, durável, natural e suave do planeta. Até 1833, e por milhares de anos antes, o cânhamo da cannabis era a maior cultura agrícola do mundo. Tinha milhares de usos e produtos. A maioria dos tecidos, óleo para iluminação, remédios, papel e fibras vinham do cânhamo. A primeira lei americana sobre a maconha ordenava que os produtores cultivassem o cânhamo. Benjamin Franklin usou para fundar uma das primeiras fábricas de papel dos Estados Unidos. As duas primeiras cópias da independência foram escritas em papel de cânhamo da cannabis. Até 1800, muitos produtos têxteis dos Estados Unidos eram feitos de cânhamo. 50% dos remédios no mercado durante a segunda metade do século XIX eram feitos de cannabis. Até a Rainha Vitória usava os extratos de resina da cannabis para aliviar cólicas menstruais. O engraçado sobre o cânhamo industrial era que não ficava drogado com ele. Mesmo assim, era visto como se segue, o que também não fazia sentido. A loucura do baseado. No início do século XX, a imprensa marrom florescia. Os artigos descreviam os negros e mexicanos como animais frenéticos que fumavam maconha, tocavam música do diabo, desrespeitavam e viciavam os leitores, cuja maioria era branca. Algumas ofensas incluíam olhar uma mulher branca 2 vezes, rir de uma pessoa branca ou até pisar na sombra de um homem branco, o que levou à criação de uma lei tributária. Uma estampinha que não apenas incluía maconha, mas também o cânhamo e os remédios à base de cannabis. Se especulava que o potencial do cânhamo para uma proliferação de novos produtos estaria competindo diretamente com outras fontes, e isso, somado ao termo loucura do baseado, levou ao banimento eventual de todas as formas da cannabis. A revista popular Mechanics havia preparado uma matéria intitulada A Lavoura de $1 bilhão. Ao cânhamo se atribuía a capacidade de produzir mais de 5.000 produtos têxteis à base de sua fibra e mais de 25.000 produtos de celulose, de dinamite e celofane. Sua superioridade como fonte de papel estava se tornando conhecida, sobretudo com o desenvolvimento do processo do cânhamo. A nova lei de tributação da maconha parecia boa, exceto por uma coisa: se cultivasse o cânhamo, tinha que comprar uma estampinha, mas não havia disponíveis para ninguém.
E assim, todas as formas de cannabis se tornaram ilegais. As coisas permaneceram assim até a Segunda Guerra Mundial, quando o governo decidiu que o cânhamo outra vez era bom, e produziu um filme, Cânhamo para a Vitória. Mas quando a guerra acabou, o cânhamo voltou a ser pernicioso. E em 1948, quando a lei da maconha foi posta novamente em questão, o Congresso reconheceu que a maconha se tornou ilegal por um motivo errado. Não tornava as pessoas violentas, elas se tornavam pacifistas. Os comunistas a usariam para minar a vontade de lutar nos Estados Unidos. Agora o Congresso votava para mantê-la ilegal, pelas razões opostas às usadas ao declará-la ilegal no princípio. E ao longo dos anos, um relatório atrás do outro, apoiado por todos, do prefeito de Nova York ao presidente dos Estados Unidos, chegava à conclusão de que a maconha não deveria ser penalizada como crime. Mesmo assim, ela permanece tão ilegal hoje como era há 70 anos. O sindicato, o negócio por trás do barato. A maconha se tornou um grande negócio multibilionário, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Mas por que ela se transformou num negócio tão grande? Apenas aqui na Colômbia Britânica, especula-se que o comércio ilegal de maconha gera anualmente 7 bilhões de dólares. E mais de 80% desse produto se dirige para o sul dos Estados Unidos. Sendo agora um tema internacional quando os limites se confundem, como um imenso negócio clandestino sobrevive mesmo sendo ilegal? E por que a maconha é legal para começo de conversa? E se a proibição foi estabelecida para nos proteger? Acho que a pergunta mais óbvia é: a proibição funciona? Se a proibição funcionasse, certo, se pudéssemos agitar uma varinha mágica e dizer desapareça, eu a apoiaria. Mas o fato é que a proibição nunca funcionou. Já passamos por isso antes, lembra-se da primeira proibição? E qual seria ela? A proibição do álcool? Não, falo da primeira. Não comas do fruto da árvore do conhecimento. E quem era o grande policial? E quantas pessoas ele tinha de vigiar? 2. Quais os objetivos dessa proibição? Presumo que são reduzir a quantidade de drogas disponíveis e reduzir a demanda dessas drogas. Nos dois casos, a proibição da cannabis tem sido um fracasso total. E a proibição evita que as pessoas consumam maconha? Outro dia recebi uma ligação assim: sou do governo, quero saber se recentemente você usou maconha ou cocaína. Meu Deus, acho que você está sendo subestimado. Em 1937, estima-se que havia 55 mil usuários de maconha. Agora estima-se que haja mais de 50 milhões, um aumento de 1000%. Parece que há alguns, sim, receio que sim. O fato de ser criminalizada ou descriminalizada não afeta os índices de consumo da cannabis, nem que a consumam mais ou deixem de usá-la. Quais os perigos de se usar a maconha? Não sei. Não sei. Provoca taquicardia? Tosse de fumante? Tenho certeza que afeta a função cerebral, a memória. Não sei, tem algo a ver com se movimentar lentamente? Ela faz mal. Não tem consciência dos seus atos. Ela consome membranas do seu cérebro ou algo assim. Disseram que está cientificamente provado que a maconha mata os neurônios. Essa eu me lembro, a maconha mata os neurônios. Eu pensava o mesmo, eu não fumava maconha até há 5 anos. Achava que deixava imbecilizado, estava tão convencido como todos. Quando tinha 30 anos, percebi que tinha sido enganado.
E aí eu disse, deve estar de brincadeira. 1974, o estudo Haidt-Tonelli. Ronald Reagan anuncia, as fontes científicas mais fidedignas dizem que o dano cerebral é um dos resultados inevitáveis do uso da maconha. Macacos com altas doses de maconha com cerca de 30 baseados por dia atrofiaram e morreram após 90 dias. O dano cerebral foi determinado após contar os neurônios mortos dos macacos submetidos à maconha e daqueles que não a consumiram. Este estudo tornou-se a base das alegações por parte do governo e de certos grupos de interesse de que a maconha mata os neurônios. O que não disseram é que após 6 anos de pedidos para dizerem como o estudo foi conduzido, ele foi revelado. Ao invés de administrar 30 baseados por dia durante um ano, o Dr. Haidt usou o método de bombear 63 baseados com maconha colombiana por uma máscara de gás durante 5 minutos e por 3 meses. Os macacos morreram asfixiados. Colocaram uma máscara de gás e bombearam maconha, mas sem oxigênio adicional. Após certo tempo, o cérebro parou. Se te asfixiarem, a primeira coisa que ocorre é que seus neurônios morrem por falta de oxigênio. Por isso, os macacos asfixiados apresentavam neurônios mortos. E associaram isso dizendo que a cannabis matava os neurônios. E quantas pessoas que ignoravam a origem desse estudo o citaram e ainda o citam, e agora as pessoas creem nele. Desde então, estudos demonstram que não há danos aos neurônios. Em 2005, novas pesquisas sugeriram que a maconha podia estimular o crescimento dos neurônios. Este estudo não recebeu a mesma atenção. Outra crença comum é de que a maconha causa câncer de pulmão. No estudo 1999, feito pelo Instituto de Medicina patrocinado pelo governo dos Estados Unidos, tiveram que usar palavras como poderia e deveria causar câncer. Ouvimos dizer durante anos que causa câncer pulmonar e dizemos, sério? Interessante, por que não podemos sequer mostrar um só caso de câncer causado pelo uso da cannabis? Deve ser usado com moderação, porque paralisa os cílios, mas se não é radioativa, provavelmente não irá contrair câncer. Fumar pode ser prejudicial devido às propriedades do fumo, não como resultado de algum componente da cannabis, a não ser por inalar matéria quente da planta no pulmão. As pessoas dizem, não se sabe, não fumamos há muito tempo. Vejam o que houve com os cigarros. Tivemos 4 décadas ou mais de experiência. A esta altura já devia ter dado sinais. Finalmente um estudo saiu no mês passado, confirmando que o fumo da cannabis não causa câncer. É diferente da nicotina. Os componentes do fumo do tabaco causam câncer. E os componentes da maconha não. Não há casos de fumantes exclusivos da maconha com bicinose. Não há casos de fumantes exclusivos de maconha com enfisema. Estranho para uma planta tão perigosa? Por quê? A maconha é tão ruim ou pior que o tabaco? Impossível. Se tivessem provas, exporiam os corpos afetados, com enfisema, câncer ou pulmões negros nos meios de comunicação. Não tem uma prova, mesmo assim as pessoas acham que causa tudo isso. De fato, se olharmos as mortes causadas pelo uso de substâncias, surge um outro tipo de panorama. O assassino número 1 do país ganha da AIDS, da heroína, do crack, da cocaína, do álcool, dos acidentes de carros, do fogo e do crime juntos. O tabaco. Que coisa horrível de se dizer, senhor. Que um belo e puro cigarro branco causa câncer. Isso me atinge bem aqui. Com uma média de 430 mil mortes ao ano, considerando que é um assassino número 1, é interessante saber que o tabaco recebe incentivo do governo e é cultivado com fertilizantes radioativos. Agora vá vender cigarros. Número 2 na lista. Se não incluirmos uma dieta deficiente e sedentarismo, com mais de 85 mil mortes ao ano, o álcool. Se olharmos o resto da lista, encontraremos outros que irão surpreender. A cafeína acarreta de 1 a 10 mil mortes ao ano e alguns dos remédios para a dor mais populares, drogas não esteroides ou anti-inflamatórios como aspirina, ainda representam mais de 7.500 mortes ao ano. Onde a maconha fica em tudo isso? Que número espantoso encontramos? Não sei, 50 mil? 250 mil? 300 mil. De maconha? Eu diria que 80 mil. Eu diria centenas de bilhões. Prepare-se, aqui vai. Não há mortes. Não há mortes pelo uso da cannabis em nenhum lugar, não achará nenhuma.
Durante 10 mil anos de uso conhecido da maconha, nunca foi atribuída nenhuma morte à maconha. Há 400 mil mortes apenas nos Estados Unidos a cada ano diretamente atribuídas ao tabaco. Ouvi dizer que você tem que fumar como 15 mil baseados em 20 minutos para obter uma quantidade tóxica de delta-9 tetrahidrocannabinol. Desafio alguém a tentar. E mesmo no estudo feito com animais, nos quais lhes foram aplicadas doses centenas de vezes mais altas a que um humano pode ser exposto. E mesmo assim os animais não morreram. A dose letal parece ser astronômica. Você sabe que pode morrer por ingerir aspirina demais ou café demais. Os que lutam contra drogas, que dizem que devem proteger a sociedade, salvar as pessoas, estão sendo um pouco falsos. Nenhuma universidade ou estabelecimento médico registrou alguma vez uma morte atribuída à maconha. Mas não se preocupem, há outros problemas. Outras razões para temê-la, o vício, por exemplo. Há mais jovens nas clínicas para viciados por maconha que qualquer outra substância. Isso deve significar que a maconha é a substância que mais vicia. Sem dúvida que há mais adolescentes e crianças em tratamento por maconha que todas as demais drogas somadas. O que a DEA nunca disse é por que isso é verdade. Um jovem é pego por posse ou fumando maconha. É levado ao tribunal e deixam que ele escolha. Ou aceita uma pena horrível, ou se submete a um tratamento. Por óbvio, ele escolhe submeter-se ao tratamento, e se submeter ao tratamento é considerado um vício. Mas o DEA pega essa estatística e diz, vejam esses jovens em tratamento por maconha. Deve ser porque esta não é a mesma que seus pais fumavam. Pelo que entendo, só 3% das pessoas em tratamento por maconha estão ali voluntariamente. Os outros 97% são responsáveis ou o juiz lhes disse. Escolha entre cadeia ou tratamento. Muitos escolhem o tratamento. Isso não fornece base para se falar de vício. Qualquer um que saiba algo sobre a maconha qualificaria as drogas como fizeram os pesquisadores, em ordem de vício. A nicotina era o número 1. O álcool, número 2, depois a heroína, a cocaína, depois o café e a seguir a maconha. Talvez haja outras drogas, mas a maconha está bem no final. Após o café. Este narcótico, ao contrário do ópio, dos sintéticos e da cocaína, não causa vício. O que quer dizer quando não causa vício? Não viciar quer dizer que o usuário de maconha, ao ser privado de droga, não passa pela agonia da abstinência. Ele cria hábito, mas seu uso pode ser descontinuado. Então, por que ela é perigosa? Se usa como bode expiatório para encobrir problemas já existentes nas pessoas, sobretudo nos jovens. Aqui estou, não me ignore. Se consumir maconha diariamente durante um ano e de repente deixar de usá-la, notará algumas diferenças, mas nada como a abstinência provocada pelo tabaco ou pela heroína. Então, por que o governo e a DEA queriam divulgar uma estatística como essa? Falaremos mais sobre isso adiante. A teoria da porta. A maconha abre porta para outras drogas? Abre, acho que sim. Não sei porquê, mas sei que abre. Ela abre a porta para outras drogas. Ela faz com que queira experimentar mais, ela te faz sentir bem. Querem experimentar algo a mais. E sonhar mais. O perigo reside no fato de que é o primeiro degrau para drogas mais fortes, como a morfina ou a heroína. Por isso tem gente que quer legalizar a maconha. Acham que podem induzir os jovens deste país a consumir drogas mais fortes, podem destruir sua geração nesta geração. Na época de R. Anslinger, se chamava a teoria dos degraus. Se pisasse nesse degrau da maconha, estaria disposto e decidido a seguir e ir ao degrau seguinte, que seria o das drogas mais fortes. Toda vez que ela foi pesquisada, nunca encontraram nenhum componente presente na maconha que te faça querer outras drogas. A droga não tem propriedades psicofarmacológicas inerentes que te levem a consumir outras drogas. Vou fumar um baseado, vou comer um saco de batatinhas e baganas, não quero surtar. Eu bebo álcool, é a minha droga preferida. Pode-se dizer que comecei com leite, que loucura!
Se eu uso a maconha, por que isso automaticamente me faz um candidato ao uso de heroína? Não faz sentido. De fato, apenas 1 a cada 104 usuários de maconha consome cocaína. E menos de 1 consome heroína. O mercado negro põe tanto os traficantes de drogas leves como os de pesados do mesmo lado. Se tivermos um mercado negro e um traficante que comercializa maconha, LSD e as demais, e este nos diz, oi, quer provar algo mais forte? Dessa forma, devido ao mercado negro, devido à proibição, as pessoas podem estar mais propensas a buscar e estar dispostas a provar essas novas drogas. Então o que se vê é que há um efeito de porta, mas é um efeito causado pela proibição e pela mistura de drogas leves e pesadas. E onde isso nos deixa? Esperem, e quanto à preguiça? E aquilo que dizem que você será inútil à sociedade se usar maconha? Mas se isso é verdade, haveria cerca de 50 milhões de pessoas que fumam maconha nos Estados Unidos e mais da metade da população canadense que a experimentou. E mesmo assim, ambas as sociedades parecem florescer. E veja quem são algumas dessas pessoas. Steve Jobs, que fundou a Apple, a fuma. Ted Turner, que fundou a CNN, a fuma. Ainda fuma baseado todo dia. Se olhar para todo músico que curte Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, todos fumaram. Snoop Dogg, Willie Nelson. Qual é, Bill Clinton? Não, ele não tragava. Não seja tão ingênuo. Praticamente quase todo candidato à presidência foi acusado de usar maconha em algum momento da vida. Algumas vezes no exército eu provei a maconha. Não foi uma parte importante da minha vida. Um oficial de alto escalão me disse que ele acha que pelo menos 1/4 dos empregados recém-chegados à Casa Branca havia consumido drogas nos últimos 4 ou 5 anos. As pessoas que têm problemas de personalidade, as que ficarão indolentes e perderão o emprego ou perderão de qualquer forma. Não estão perdendo o emprego por causa da maconha, isso é uma mentira. Adoro Tommy Chong, acho que em muitos episódios de Shake Chong, as pessoas acreditavam sem saber que Thomas escreveu e dirigiu, que era assim que parecia um maconheiro idiota. Na verdade, era assim que um gênio criativo e brilhante parecia ao agir como alguém que cremos ser um maconheiro. E nada disso foi confirmado pelas pesquisas, ou quando vemos pessoas que são usuárias antigas e são advogados, juízes, médicos e escritores. Mas e quanto à potencialidade da droga? Oh, meu Deus, a maconha é perigosa. Os níveis de THC estão mais altos do que nunca. A maconha colombiana há 20 anos era muito melhor do que a mexicana medíocre que normalmente se consegue. Sempre houve vários graus de THC nas plantas, e o fato de que agora podemos cultivar o equivalente ao que era a colombiana há 20 anos não significa que estamos aumentando o THC a níveis nunca vistos, só significa que estão altos. Há novas matizes nessa discussão que as pessoas deveriam saber, e acho que é um golpe em nosso ego. Pensar que durante 50 anos de proibição, melhoramos as variedades de drogas que se cultivam em lugares como a Índia há milhares de anos. Dizem que vamos abusar da maconha, elas também vão abusar dos hambúrgueres. Por esse motivo não vão fechar os Burger Kings por abuso. Posso enfiar um garfo no meu olho. Isso quer dizer que os garfos são ilegais? Podia pular de uma ponte, vamos banir as pontes? Vamos patrulhar o mundo. E quanto à violência e crimes associados à maconha? Desde o policial ao chefe de polícia, eu vi várias evidências dos males causados pelo álcool e a falta de evidência dos males causados pelo uso da maconha. E me refiro à ausência absoluta. Não recordo nenhum só caso em que a maconha tenha contribuído para a violência doméstica, crimes de roubo ou similares. Quer conhecer um fumante de maconha? Está olhando para uma. Sou usuária, não sou louca, não vou te esfaquear. A maioria dos crimes violentos estão relacionados às drogas, às pessoas que as consomem e que a cometem. E se legalizarem, se tornarem baratas, acessíveis, terão mais violência, mais vício. Tom, isso não é verdade. Para de mentir para nós. Que isso? Para de mentir, não é verdade. Não me venha com isso, eu fumei maconha, Tom. Admito, fumei e consumi as 3 principais. Tabaco, álcool e maconha, Tom. Adivinha só. A maconha é a mais leve das 3. Prova que estou errado. Quero saber se alguém que tenha fumado maconha demais chega em casa, bate na mulher e nos filhos, como vemos com álcool.
Os únicos grandes problemas com álcool são dirigir embriagado, e a embriaguez entre universitários. De outra forma, pode beber até não aguentar mais. Há muito mais crimes cometidos sob a influência natural, se preferir, das emoções, raiva, ira, ciúme. Grande parte do que sabemos vem do que lemos, do que vemos na TV e no rádio hoje em dia, e os pensamentos maniqueitas radicais são reforçados por eles. Se houvesse algo com que pudéssemos compará-la, algo que certa vez foi proibido, mas agora é legalizado, para podermos ver a diferença, o que poderia ser? Quando o álcool foi proibido, tudo piorou. Tudo. A proibição do álcool deu origem e aumentou o crime organizado nos Estados Unidos. Levou a um desrespeito pela lei e pelas atividades policiais, porque foi uma lei que a maioria não obedecia. Você teria apoiado a proibição do álcool há 75 anos? Que bom que tenha citado o exemplo do álcool. Como governador, teria que saber as suas consequências. Já ouvi demais esse argumento. Não foi o que perguntei, Tom. Fiz uma pergunta direta, não enrole. Disse, você teria apoiado a proibição do álcool há 75 anos? Creio que não. Por quê? Porque o álcool é para o bem ou para o mal. Muitas vezes para o mal é algo aceito, é uma parte arraigada de nossa cultura e sociedade. Há milhares de anos, os primeiros escritos eram sobre álcool. A Bíblia e tudo mais. É muito difícil. Sério? Tom, espere aí, vou acrescentar algo. Se você crê em Deus, Ele também criou a planta da maconha. Falo da cultura da sociedade. Não, espere, você citou a Bíblia. A intoxicação por álcool aumentou 600% durante a proibição. Havia mais bares clandestinos em cidades como Nova York sob a proibição do que há bares e lojas de bebidas hoje em dia. Claro que se pode dizer que o álcool é um problema social contínuo, mas não há pessoas atirando umas nas outras por causa do álcool. Quando o álcool foi proibido, as pessoas sabiam a diferença entre a proibição e a não proibição. Elas viam que a proibição causava o surgimento de gangsters e do submundo que controlavam essas substâncias. O álcool, à época, não estava mais sob seu controle. Poderia ser também este o caso da maconha? Reforça o crime organizado, sem dúvida, porque tem que ser um criminoso para vendê-la. Simples assim. E isto atrai o crime e seus benefícios. E a capacidade de gerar dinheiro são aumentados. Usamos armas para intimidar as pessoas e confiscamos umas 50 armas. Escopetas raspadas e a maioria estava carregada. Onde está a concorrência do que ouvimos tanto? Isso é o que chamam de preços baixos? A maconha é só uma erva e cada grama vale mais que ouro. Não vai achar commodities legais por $200 ao grama. Nem sequer a $200 o quilo. A maioria vale $200 a tonelada, como milho, grãos e cevada. É por isso que ao cruzar a fronteira com 4,5 kg de maconha, nos Estados Unidos, já valerá 9 quilos. Se cria um valor artificial inflacionado por essa droga, que é tão alto que as pessoas decidem que vale a pena matar para controlar esse mercado. Acho que o Instituto Fraser chamou a proibição da cannabis um presente de lucros para o crime organizado. O que os produtores e traficantes acham disso? Gostariam que o governo legalizasse no futuro a maconha aqui? Claro que não, ia nos roubar. Não quero que a legalizem. O governo controlaria e regularia o produto, e isso poderia afetar muita gente na indústria. Como poderíamos competir com fábricas de baseados perfeitamente bem enrolados? Ficaríamos sem dinheiro. Temos uma coincidência estranha. A polícia e os traficantes de drogas concordando em manter a proibição. Quando grandes traficantes dizem que a proibição é boa, é melhor parar e pensar um pouco. Por que iriam continuar com a proibição? Não imagino por que um produtor que ganha 150 mil a 300 mil ao ano iria querer ver a maconha legalizada. A última coisa que eles querem é políticas sensatas. A loucura continua e eles seguem enriquecendo. Quer saber, Beth? Vou levar esse tema à reunião de amanhã. As penas serão mais duras. Que bom para aqueles que não forem presos, o preço sobe. Não só permitindo que eles decidam quanta droga vão prover,
ou a potência da droga a quem vão vender, onde vão vender, só para assegurar que entenderam bem que ficarão com os lucros. É basicamente um velho oeste, um mercado sem regulação, no qual qualquer coisa pode acontecer. Estou certo que funciona para coisas que as pessoas geralmente aceitam, mas quando se trata de proibir algo para o qual há uma demanda que as pessoas desejam, isso é uma ofensa. E sem controle é difícil regular áreas que nos preocupam, como mantê-la longe dos nossos filhos. Houve alguns estudos que sugeriram que o uso prolongado da adolescência à vida adulta tem o potencial de superar os sintomas daqueles com predisposição genética à esquizofrenia. E ainda que haja evidência sólida para refutar isso, leva-se a questionar. Haveria um jeito melhor para dissuadir as crianças de usar ao invés de permitir que traficantes decidam qual idade adequada? Nos últimos 10 anos, nossos jovens nos Estados Unidos dizem que é mais fácil comprar drogas ilegais que cerveja e cigarros. É mais difícil conseguir cerveja porque tem de passar por um estabelecimento fiscalizado que exige identificação, que tem dispositivo de segurança, que não vai vendê-la só porque você tem $40 no bolso. Mas o cara da esquina não se importa em saber sua idade. Não existe identificação, ele só diz, mostre a grana. E se consegue o dinheiro, não importa se a criança tem 4 anos. Ela vai ter a droga. Você não pode controlar a venda do produto, como evitar que chegue às mãos das crianças? Somos, por acaso, os criadores de nossos piores problemas? Nossas soluções foram o início de nossos piores temores? O uso da lei penal para a base da saúde pública é uma péssima ideia, não importa o ângulo. Não funciona. Não se pode legislar em torno dela. Alguém poderia dizer que é imoral legalizá-la, assim como alguém poderia afirmar o contrário. Não leva a lugar nenhum. Deve haver um debate com políticas racionais que trate das consequências. Alguns jovens disseram que minha geração tomava um martini e esse era o nosso escape, e por que eles não podiam ter seu próprio escape? Querem saber? E por que vocês não são a geração que não precisa de escapes? Este é o argumento mais fácil. É imoral. Não tem que debater porque o álcool mata mais gente que a maconha. Ou por que será que o tabaco tira 7 anos de sua vida e não podemos estabelecer que a maconha faça algum dano. Se as pessoas consomem drogas e cometem crimes relacionados às drogas, devem ser punidas. Mas não podem punir alguém por algo que não faz mal a ninguém. Deviam legalizar a maconha, tributá-la e aplicar cada centavo no sistema de saúde. Espere, tributação e legalização não parece um pouco extremo? Não seria melhor apenas descriminalizá-la? A diferença é simples. A legalização da maconha a converte num produto que seria legalmente acessível aos adultos. Isso não significa que haja distribuição, venda e consumo sem regulação. A descriminalização da maconha ainda a torna um ato desaprovável. Não será preso se for descriminalizada. Mas a sociedade ainda diz, não. Não enfrenta o problema do crime organizado, nem crime a situação de venda ao varejo. A descriminalização é um conceito engraçado. Dizer que é legal ter algo, usá-lo, possuí-lo, mas não produzi-lo ou vendê-lo. Isso parece lógico, porque de onde ele virá? É o pior dos dois mundos. Passa uma mensagem muito negativa. Deveria ser controlado como álcool ou tabaco. O impacto sobre o orçamento dos Estados Unidos se a maconha fosse legalizada e tributada em taxas como as do álcool ou do tabaco seria entre 10 a 14 bilhões de dólares. Poderia ser usado para custear o sistema de saúde, ou para diminuir impostos e oferecer taxas tributárias mais baixas, para melhorar as estradas, hospitais e a defesa nacional. 14 bilhões poderia ser usado para o que conviesse. A produção, a colheita, o acondicionamento, a venda da maconha poderia ser lidados como fazemos com o álcool. Se vender a um menor de idade ou alguém drogado, poderia perder a sua licença. Essa licença seria difícil de obter e fácil de perder. Parece fazer sentido, é algo discordante. Mas nenhum desses assuntos é mais relevante que na Colômbia Britânica. Sim, a maconha é ilegal aqui. E sim, a polícia persegue produtores e traficantes. Mas isso não impede o mercado de prosperar. Acredita-se que o comércio ilegal da maconha na Colômbia Britânica emprega de 90 a 150 mil pessoas. E o produto agora é conhecido em todo o mundo.
Até recebeu um nome. O botão da CB. Botão da CB. Botão da CB? Não sei do que está falando. Botão da CB? Sabe o que é botão da CB? Não. Sabe onde fica a Colômbia Britânica? Não. Fica na Grã-Bretanha? Não, fica no Canadá. CB é famosa pela maconha? Maconha hippies? Montanhas e o mar? Maconha? Antes pelos vagabundos de praia. Mas hoje acho que é pelo botão da CB. Sabe o que é o botão da CB? Não. É muito conhecido. Botão da CB é erva que vem da Colômbia Britânica. Por isso chama de botão da CB ou maconúmbia. Se tiver, significa que tem maconha da Colômbia Britânica. Sabe o que significa cultivo caseiro? Diria que é algo comum aqui. As pessoas fazem em casa nos porões. Deveria estar no dicionário. É algo que acontece na casa de alguém. Como um amigo que cultiva maconha dentro de casa. Conhece alguém que cultiva? Não. Kelowna, onde nasci. Com uma população de apenas 100 mil habitantes, Kelowna é conhecida por abrigar mais de 1.000 cultivos caseiros. Um policial declarou a um jornal local: se identificássemos um cultivo por dia durante um ano, não estaríamos nem perto de eliminá-los. E Kelowna não é a única. Onde estão? Em toda parte, em cada esquina da província. Não há uma comunidade que não tenha cultivos caseiros ou não tenha experimentado um aumento desses cultivos. Mas o fato é que há milhares de cultivos caseiros em toda a CB. E o que mais se ouve dos vizinhos quando estoura um cultivo? Não sabia de cultivo de maconha na minha rua. Se levarem minha estimativa a sério, de que havia 17 mil cultivos caseiros na CB no ano 2000, se levasse a sério, estaria considerando um de cada 100 conjuntos habitacionais na Colômbia Britânica. Precisamos ter conhecimento disso. Nada mal para uma província cuja população é de apenas 4 milhões. Certamente mudou muito desde os anos 70 e 80, quando era um negócio de importação e exportação comparado com a produção doméstica a partir dos anos 90. E isso nos torna a Colômbia do Norte, falamos de grande produção. A realidade é que há uma grande gama de pessoas envolvidas na indústria da maconha da CB. Não é uma hierarquia. Não te agridem se entrar nessa indústria. Vai desde gente cultivando umas poucas plantas até membros de clube de motoqueiros e outros possivelmente envolvidos no negócio. A polícia atendia todo chamado. Alguém ligava e a polícia investigava. Uma investigação completa. Isso caiu à metade no transcurso nos últimos 7 anos. Parece que se falarmos com pessoas do mundo real, algo que descobriremos é que não entendemos muito bem. E vemos essas cifras que parecem indicar que 1% de todas as unidades habitacionais está potencialmente envolvido no cultivo de maconha. Por certo, deve dar uma perspectiva aos políticos do que devem fazer. E como se encontram esses cultivos? Para a polícia, envolve o uso de câmeras infravermelhas. Elas detectam o calor acima do normal emitido pelos cultivos, ou o teste de olfato. Mas se tudo mais falhar, patrulha ao cultivo. As comunidades estão tão repletas de cultivos na CB que alguns bairros começaram aos próprios programas de vigilância. Este, organizado pela Polícia Canadense de Chilliwack, tem até um programa educativo com fases: treinamento, cooperação de bairro, certificação. Uma vez certificado, poderá pôr esse aviso que mostra que seu bairro não aprova o cultivo da maconha. Os cidadãos recebem perguntas para ajudar a identificar um cultivo, perguntas como: os moradores não falam com ninguém? Havia ruídos de construção provenientes do porão logo após a ocupação da casa? Há condensação visível nas janelas? O jardim está abandonado? O programa educativo sustenta que uma resposta afirmativa a uma ou algumas das perguntas não indica necessariamente que os moradores estão envolvidos em atividades criminais. Talvez isso seja algo bom. Mas por que os cultivos caseiros estão surgindo praticamente em cada bairro da CB? Quanto de dinheiro se pode ganhar por cultivar umas plantas no porão? E como se parecem esses cultivos? Finalmente conseguimos um cultivador, vamos encontrá-lo.
Usam cerca de 8 lâmpadas, não é algo enorme. Dão isso aos podadores quando são contratados para um trabalho. Põem isso e se alguém os vê pelo lado de fora, parece que estão usando óculos de sol. Mas quando está usando, não posso pôr agora porque estou dirigindo. Não poderia ver. Todos vão receber óculos. O diretor, o outro produtor. Onde está meu telefone? Esperaremos a ligação. Assim ficaremos atentos quando tocar. Tem um carro chegando, talvez sejam eles. Alô? Certo, então devemos pôr os óculos? Pode dizer a eles que a câmera vai ficar ligada, mas poremos a tampa da lente se não tiver problema. Diggs, a câmera ficará ligada, mas poremos a tampa da lente, assim não haverá vídeo. Merda. Isso, ponha. Deixe ligado e põe a tampa. Como se sentem? Seu coração acelerou? 2 minutos depois. Vão no banco de trás? Vamos, tudo bem. Quer a câmera? Quero, ótimo. Não está enjoado pelo movimento? Sim, agora estou enjoado. 15 minutos depois. Vão nos segurar pelo braço e nos levar até lá dentro? Sim, foi o que disseram. É para que eu não caia. Uma verdadeira plantação caseira. O cultivador admitiu que essa não era uma das maiores plantações. De fato, talvez a menor em termos de tamanho. Mas eu não estava nele. Há tanto para se ver. As luzes, as ferramentas, a energia elétrica, os vasos e, claro, a maconha. O que faz enquanto odor? Notei que tem um grande... Temos um filtro de carbono aqui, ele filtra o ar. E vai por baixo da casa e passa como uma casinha de cachorro. Estou na fase inicial e estou aprendendo. Por aqui tem outro quarto lá dentro. Tem um total de 8 luzes? Sim, acesa durante 12 horas. Essa fica acesa 12 horas no dia e essa se acende às 20 horas. Disse que a maioria dos caras que conhece cultiva só para ganhar um dinheiro extra. Sim, tem empregos normais, de 9 às 17, são pessoas normais. O cultivador me disse que colhe a cada 2 meses. E cada colheita vale uns $20 mil. São 120 mil ao ano. Ainda que este cultivo seja pequeno, as cifras não são. Se essas cifras são obtidas com um conjunto de 8 lâmpadas, quais seriam as cifras dos grandes cultivos? E onde os encontramos? Parece que em toda parte. Em barcaças, caminhões, seja pela mobilidade ou a intenção de disfarçar o odor do cultivo da maconha. Qualquer que seja o motivo, é incomum. Até mesmo em vagões? Sim. Parece que a nossa adorada locomotiva não pode fugir dessa febre. Quando soubemos que 20 vagões foram enterrados para cultivar maconha, fôssemos presos ou não, tínhamos que ver. Assim partimos. Mas não sem antes indagar ao engenheiro de som se podíamos usar seu carro, adulando-o com gasolina grátis. Para onde estávamos indo, iríamos precisar. Estamos numa área úmida aqui em cima. Não vai querer ir até lá. Aqui é onde traz o diesel para abastecer seus geradores, com o que estão cultivando e que os seus geradores precisam. Precisam de um caminhão cheio. Finalmente, depois de algumas horas de estrada, e subir a encosta de uma montanha, chegamos. Passamos por muita coisa para chegar até aqui. Vejam que tenho a roupa apropriada, estou de jeans e tênis. Merda, meus pés estão congelados. Não tem vizinhos, à direita não tem ninguém. Ninguém por aqui, ninguém ali. Imagino que estão dispostos nessa direção.
Vamos querer saber coisas como de onde vem o diesel, onde arrumaram os tanques, onde compraram 20 vagões e onde compraram 150 lâmpadas. Essas são bombas de diesel e parece que ainda estão vazando. É por aqui que se desce, só quero ter certeza de que é seguro descer. É como entrar numa caverna. Cuidado onde pisa. Não está tão frio aqui embaixo. Há cerca de 8 vagões naquela direção, eu acho. Não consigo ver o final, são muito compridos, todos são. Aqui 2 até o final, lá embaixo 2 ao fundo. 3, 4, há números na parede. E o que fizeram foi cortá-los para abrir acessos. E criaram corredores até cada um. O tanque de água está aqui. Vejo 1, 2, 3, é bastante. Mas tem outro ali, mais outro e outro ao fundo. Vejam isso. Com razão, a polícia os deixou aqui. Retirar seria difícil. 150 lâmpadas produziam de meio a 1 quilo por lâmpada. Entendo por que compraram esses vagões. Foi uma pechincha, pois estão enferrujados. Meio quilo vale $2.000. Poderíamos começar amanhã, ainda tem terra e fertilizantes. 1,2 a 2,4 milhões por ano. Era uma vez uma planta. Veja esses cabos. Dá para ver que a polícia cortou todos. O lucro dobra em certas áreas dos Estados Unidos. Para que essas correntes? Era onde pendurava as luzes, pois podiam ajustar a altura. Pode fazer uma tomada até o fundo para ver a profundidade? Vou até o fundo para ver o tamanho. Tudo estava cheio de plantas. Estou no fundo. E mal consigo ver vocês, parecem luzes. Aqui é o fundo, para dar uma ideia de quanto isso é grande. É praticamente uma viagem, só para voltar até onde vocês estão. Posso entender a fama. Mais um até o fundo. Quando sai no jornal 20 vagões, talvez se referisse a 10 de largura e 2 de fundo em cada um. E isso dá 20 vagões. Quem dera tivéssemos visto isso funcionando. Que loucura. É difícil saber que há lei por aqui. Vejam só. Dia da cannabis. Um dia dedicado à maconha. E saibam, isso acontece em um dos quarteirões mais congestionados da maior cidade da Colômbia Britânica, Vancouver. A maconha está em toda parte. Consumida e vendida em todas as formas imagináveis. Cachimbos, bongos, baseados, produtos assados. Era difícil imaginar que quase todas as pessoas neste evento estavam infringindo a lei e ninguém se importava. A polícia estava ali, mas não para prendê-las. Contiveram o trânsito para que a banda tocasse no dia da cannabis e foram para o outro lado da rua. Claro, sem problema. Cumpra a ordem dos tiras. Um dos organizadores me disse que em todos os anos do evento, nunca houve um incidente violento, exceto uma vez, por um homem que se crê haver ingerido álcool. Soubemos que havia um festival de jazz acontecendo ao mesmo tempo do outro lado da quadra, e não estava indo tão bem. Mas havia um grupo que estava indo bem. Ali ainda está rolando o dia da cannabis. Mas aqui, nem é uma quadra, há um retiro religioso. E estão vendendo rosquinhas. Perguntei sobre a manifestação e me disseram, precisamos orar por eles. Aí eu disse, vocês estão vendendo comida para eles, não? E estou certo que também venderam muito hoje. Veremos se entrevistaremos alguém. A entrevista não surgiu. Incrível a quantidade de maconha que havia. Creio que ficamos todos tontos só com a fumaça. Mas eu consegui uma rosquinha. Comprei algumas antes de sair, as garotas da igreja me ganharam. A cultura da maconha se estabeleceu na CB. De parafernália até cafés, da venda de sementes, até seu próprio partido político. O partido político da maconha da CB, até padeiros. Lombrado e assado. Estrelado por Garota Melancia. Convidado especial, a mãe da melancia. Olá a todos, sou Melancia. Bem-vindo ao meu programa de culinária, Lombrado e Assado. Vamos revolucionar os programas de culinária. E vamos deixar que participem da ação. Conheçam a Garota Melancia.
Ela conquistou sua própria fama como a única traficante, nudista, comediante e garota do calendário da CB. Disse tudo? Foi presa por vender seus biscoitos na praia de Rick, uma praia de nudismo. Será isso sério? Sou como a rede Flays da maconha. Digo a todos, advogados, médicos, não são gente comum. Todos que vêm na minha casa são profissionais. Muita gente endinheirada, muita gente da política. Nem queira saber quem vem aqui. Minha mãe era padeira, minha avó também. E todos cozinhamos. Por isso fiz esses biscoitos da erva e comecei a vender. É difícil ignorar a grande demanda. Você foi preso uma vez na praia de Rick? Fui presa mais de uma vez. Por supostamente traficar biscoitos de gengibre alterados. Então presumo que não eram biscoitos de gengibre comuns, mas biscoitos cheios de maconha. Mas até o juiz estava... Ele via crimes violentos um atrás do outro. E de repente surge a garota dos biscoitos. Se supõe que os policiais devem retirar os indesejáveis das comunidades e claramente eu não era indesejado. Mas alguém precisa de biscoitos. A Agência de Moradores Nacionais me escolheu para palestrar nas universidades e falar com os jovens sobre a maconha. Sério? Sim, foi muito genial. Disse a eles, querem que fale da maconha? Certo, e me pagaram para isso. Tranque seus filhos, este é um crime hediondo. Então, em algum momento, alguém poderia perguntar, como uma indústria deste tamanho funciona na ilegalidade? Para onde vai o dinheiro? Quem lucra com isso? Será que circulam 7 bilhões pela província sem que percebam? Talvez as pessoas estejam sentindo os efeitos e nem sabem. Parece haver um sistema, alguns até deram nome a ele. Muita gente na cidade considera como um sindicato. Sindicato é um termo alternativo para indústria. É uma atividade clandestina onde muitos ofícios e muita gente diferente trabalhando junto. Tem que trabalhar com gente em quem confia, porque é legal o que se faz aqui. É assim que se divide o sindicato, e claro, há muitas exceções à regra, mas esta é uma estrutura típica. Primeiro está o dono da casa ou da terra. Ele não assume muitas responsabilidades, simplesmente é o dono legítimo do local do cultivo. Ele só tem que recolher uma mala a cada 3 meses e pagar sua hipoteca. Suas mãos estão limpas porque pode alegar que não sabia caso o cultivo seja descoberto. Lamento policial, não sabia que estavam plantando maconha. Depois vem o seu sócio meio a meio, o contratante, que fornece o equipamento e contrata o cultivador ou cultiva ele mesmo. O cultivador é conhecido como bode expiatório. Por que esse nome? Porque é isso que ele é. Se a operação for descoberta, a culpa recai sobre ele. Quando a colheita está madura, contratam podadores. Eles preparam a erva para distribuição, cortando o excesso das folhas e talos. O que muitos não sabem é que a parte da planta da maconha que se fuma é o botão, que em essência é a flor, não as folhas. Os podadores são contratados com um salário que começa de $20 a hora, livre de impostos, claro. Quando a maconha está pronta, aparece o intermediário. Nem sempre é necessário, mas às vezes o sócio com o equipamento precisa de um para que compre seu produto e o venda. Caso ele seja necessário, usualmente quer dizer que a maconha irá para o sul dos Estados Unidos. E neste caso, o intermediário comprará a maconha por um preço entre $1.800 a $2.000 por quilo. Depois ele contratará a mula, alguém que se arrisca. Alguém com coragem e astúcia para passar o produto pela fronteira. É uma das formas mais comuns. O pagamento das mulas varia a cada viagem, mas sempre ganham bem. Quando o produto chegar às mãos do contato nos Estados Unidos, ganhará mais ou menos 3.000 por quilo. Quando mais ao sul, mais dinheiro ganhará. Se conseguir chegar até o extremo leste, em áreas como Nova York, o preço aumentará ainda mais, entre $3.500 a $6.000 por quilo. Leis mais estritas requerem preços mais altos e, em troca, geram mais lucros. Em Miami, 2,5 a 3 quilos de botão da CB são trocados por 1 quilo de chamado Yale, pura cocaína. Esta, por sua vez, regressará ao Canadá e será vendida entre $30.000 a $35.000 o quilo. Se a maconha conseguir permanecer na província, será vendida por $1.800 a $2.000 por quilo, dependendo de como ele esteja no mercado.
Esta é somente a ponta do iceberg. O sindicato engloba uma quantidade de negócios e serviços, gerando lucros diretos e indiretos à província. Alguns sabem quem estão envolvidos, mas outros não admitem os benefícios que recebem dele. Os carpinteiros fazem mesas, quartos, abrigos e o que for necessário para o cultivo. Novas casas estão sendo construídas com o objetivo específico de abrigar a operação de cultivo de maconha. Os eletricistas instalam lâmpadas e os componentes elétricos, desviam energia se for necessário. As lojas de ferramentas fornecem materiais para erguer quartos e estruturas para o cultivo. Lojas hidropônicas fornecem as luzes, nutrientes e outros equipamentos para o cultivo. Os vendedores de sementes fornecem sementes. Cultivadores de clones criam clones de outras plantas de maconha para apressar os ciclos de crescimento. As imobiliárias conseguem as casas para os cultivadores sem saber, mas se beneficiam. Há imobiliárias diretamente envolvidas com o sindicato e cobrem as necessidades dos cultivadores, procurando casas em áreas distantes, com porões grandes e energia que possa ser armazenada ou até roubada. Agentes hipotecários e arrendatários ajudam cultivadores com pouco crédito a conseguir as casas que precisam para iniciar. Bancos com segurança mínima para o depósito de dinheiro ilegal. Hoje em dia, os depósitos acima de $3.000 são às vezes questionados, mas cabe ao caixa decidir se o depósito é suspeito. Se acharem que é possível que ponham uma observação na conta. É apenas com um depósito de $10.000 que um formulário obrigatório do Banco Central é preenchido e enviado. Mas é possível para depósito de $9.999 que não se averigue. Você vendeu umas motos, que bom. Você vendeu seu barco, que ótimo. Obrigado por negociar comigo, já me entenderam. Advogados e escritórios oferecem consultoria sobre como aumentar o dinheiro de forma legal. Ajudam a organizar e incorporar empresas limitadas e de valores para levar o dinheiro. Também oferecem consultoria legal para manter os cultivadores fora da cadeia. A companhia elétrica ganha dinheiro pelas altas contas de energia, devido ao número excessivo de luzes. Ela só se envolve quando acha que alguém está furtando energia. A polícia recebe um orçamento para combater o cultivo. Criam forças-tarefas especiais como a Equipe Verde, para especificamente combater a maconha. O Canadá gasta entre 300 a 500 milhões anualmente para reforçar a polícia e o judiciário, para fazer cumprir as leis contra a maconha. A polícia também se beneficia quando confisca bem dos cultivadores e traficantes. E por último, os negócios da vida diária. Bares, restaurantes, lojas de roupas, lojas de barcos e carros. O dinheiro permeia indiretamente pelos negócios comuns. Os cultivadores e traficantes gostam de gastar dinheiro em tudo. Os cultivadores, depois da colheita, é como se ganhassem na loteria. Dá para saber quem vende, e quanto mais vendem, mais ostentosos são. Acha que guardam e escondem em algum lugar? Não, compram casas, carros e barcos. Compram restaurantes, o que quiserem. Talvez por isso nos pegaram, nos deixamos pegar. Pode tentar impedir que isso suba à sua cabeça. Mas eu dizia a mesma coisa, mas quando o dinheiro vem fácil, você se acostuma a esse estilo de vida e quando menos se pensa, fica descuidado, acha que é o máximo. E é assim que está organizado. Sim, o crime organizado move a maioria do produto quando está disponível no mercado, mas não há muitos durões regando as plantas. São pequenos cultivos, são jovens que veem a oportunidade. Não é fácil ganhar essa quantia de grana fazendo outra coisa, especialmente se cursou 4 anos de universidade. E vê um cara qualquer que rega plantas em seu porão e tira dele muito dinheiro. Você tem um diploma? Tenho. E então você... Isso, eu resolvi... deixá-lo de lado e cultivar a maconha. Poderia estar ganhando $33 a hora, o que é um bom salário, mas... por que eu iria querer isso quando tenho conhecimento para faturar um ano inteiro em 2 meses? E então, o que aprendemos até agora? Primeiro, a proibição não reduziu a demanda. E certamente não reduziu a oferta. Segundo, é uma fonte de renda estável para o crime organizado, que por sua vez atrai a juventude porque é um dinheiro fácil. E terceiro, por ser um mercado clandestino, gera crime e violência. E todavia, os únicos que pagam os custos de tudo isso são os contribuintes, gente como você e eu. E mais, todo esse problema gira em torno de uma droga menos ameaçadora que aquelas substâncias que legalizamos. Pelo menos, por que não se propõe um debate sobre isso? Dwight Eisenhower falou sobre o complexo industrial militar. E por acaso construímos um complexo para a proibição da maconha?
A verdadeira guerra contra a maconha não começou até 1972 e o presidente Nixon disse: todos os judeus fumam maconha. Ele disse isso mesmo. Quando Nixon começou a guerra contra as drogas, havia coisas que ele queria fazer, ele tinha um objetivo. Muita informação foi guardada num depósito da Biblioteca do Congresso e também nas principais universidades, onde ela foi reunida e destruída. O relatório do governo Nixon chama-se o Relatório Schaefer. Foi redigido por um governador republicano e, quando ele o estudou, disse como resposta: você pode folhear qualquer página. E se tiver alguma experiência com a cannabis, perceberá que diz a verdade. E quando o resultado foi que a maconha era inofensiva, ele ignorou e decidiu lançar uma guerra contra as drogas. Sequer fizeram cópias suficientes para o Congresso e a Casa Branca. 1970, o começo da guerra contra as drogas. 76 agentes de Nova Jersey viraram detetives, eu era um deles. Um terço de nós trabalhava infiltrado, por acaso fiz parte desse terço. Ali passei 14 anos da minha vida. Nosso alvo era os fumantes de maconha. Havia uma razão muito importante para isso. A maioria protestava contra a guerra do Vietnã. Se pudéssemos prender todo esse grupo de pessoas por fumar maconha, não haveria protestos. O que o Sr. Nixon achava que era uma boa ideia. Quando o presidente Nixon declarou a guerra civil que agora vivemos, a guerra contra as drogas em 1972 era uma guerra contra a maconha. Realmente ficou mais forte nos anos 80, quando Reagan assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ronald Reagan dizia que a juventude se reúne, lê livros, fuma maconha. E fala como se esses três elementos fossem a fórmula para o desastre. Querem saber se sou a favor ou contra a legalização da maconha? Sou totalmente contra a legalização da maconha. Não se engane, o enfoque do governo dos Estados Unidos na guerra contra as drogas é a cannabis. O enfoque de sua retórica é a cannabis, por certo, foi usado como representação contra as demais drogas. Quando vemos um aviso contra as drogas, sempre é a folha da maconha que sobressai. É quase uma guerra santa. É mais fácil culpá-la do que ir atrás dos mais fortes. Faz as pessoas pensarem e, quando pensam, questionam. Questionam coisas como a guerra do Vietnã, ou a segregação racial de negros e brancos, como era nos anos 30 nos clubes de jazz, ou os direitos da mulher, ou a guerra do Golfo, ou as guerras pelo petróleo. É muito simples, você põe os sapatos, as meias pretas, entra no carro, leva a sua pasta, saúda o vizinho, ele corta a grama igual a você. E tudo segue seu rumo, como sempre foi. Por isso as leis contra a maconha existem. Em minha opinião, há gente em todos os níveis de governo que sabe que é uma guerra inglória, mesmo assim a continua. A aceitação de uso das drogas não é uma opção para este governo. Com frequência nos debates, há um policial debatendo conosco. A polícia deve cumprir as leis. Não discutir a favor ou contra a lei, não é o trabalho deles. Qual é o seu trabalho, então? Cumprir as leis codificadas? Ou determinar as políticas das leis pré-existentes? A forma de justificar as políticas é criar medo e gastar muito dinheiro combatendo. Francamente, se pegarmos a população consumidora de todas as outras drogas ilegais combinadas e eliminássemos a cannabis da equação, não haveria um problema suficientemente grande de drogas neste país, nem nos Estados Unidos, para justificar os imensos gastos dirigidos a essa guerra. O surpreendente é que requer poucos reforços. O governo gasta cerca de 7,7 bilhões anualmente para reforçar a proibição à maconha. 400 milhões ao ano são gastos no Canadá, prendendo e processando crimes por maconha. O orçamento total no Canadá para todas as drogas é de 500 milhões. Isso quer dizer que 4/5 do orçamento são dirigidos à prisão de usuários de maconha, sobrando 1/5 para o crack, a heroína, cocaína, metanfetamina, drogas de estupro, o que seja. A indústria de luta contra as drogas é um grande negócio. Perpetua a si mesmo, se apoia no dinheiro dos contribuintes. É uma batalha eterna que o dia não gasta, mas participa dela. É como fazer um filme de grande orçamento. Você consegue 30 milhões para fazê-lo. E logo o filme estreia e não fatura dinheiro. Mas alguém ganhou 30 milhões. De vez em quando mostra um cara posando ao lado de uma pilha de maconha dizendo: é o dinheiro do dia em ação.
Seria como pedir aos lenhadores que salvem as árvores. Esta é a fonte principal do seu dinheiro. A campanha continuará até que cada cultivo disponível de maconha tenha sido erradicado. Temos de conviver com isso, fazendo o melhor trabalho possível. Ainda que seja um trabalho ruim, todos temos uma missão impossível, Sr. Gibson. Há muitos policiais que creem que deveria ser legalizada, regulada e controlada. Eles veem a hipocrisia nas leis existentes relacionadas com o álcool e a maconha em seu cotidiano. Um turno atrás do outro e não entendem. Mas não querem perder seus empregos. Não querem perder uma promoção a sargento ou uma designação como detetives. Desejam ser chefes um dia e não vão contrariar as pessoas no poder. Juízes, advogados, promotores, defensores, guardas de prisão, toda essa gente na indústria da justiça criminal protegem seus interesses? Em certo sentido, sim. Os órgãos de defesa igualmente ganham dinheiro. Quanto mais proibição, mais dinheiro ganham. Perdão pelo atraso, Kent. Demorei no tribunal. Ainda há muitas pessoas presas apenas por posse. Se olhar as estatísticas em termos de delitos por droga, percebe-se que o maior grupo ainda é por posse de maconha. Toda vez que fuma um cigarro de maconha, meu filho, você se arrisca a estragar seu futuro. Qual é, pai? Todos meus amigos fumam maconha e não são criminosos. É porque ainda não foram presos. E se consumir drogas, será preso. E quando for preso, será punido. 750 mil americanos todo ano são acusados por posse de maconha. É quase 1 milhão de pessoas, e seja preso ou não, estará em maus lençóis. E esse número de prisões anuais por maconha agora disputa com as prisões por homicídio, estupro, roubo e agressão qualificada somadas. Nunca poderá superar uma condenação. Uma condenação acompanhará a cada dia pelo resto de sua vida. Por exemplo, lembram de um cara que fumava sem tragar? O ex-presidente Bill Clinton. Para mim isso não é um problema, só tomei uísque aos 22 anos. Se o Sr. Clinton tivesse me passado um baseado quando estávamos numa roda, não importaria se o tragasse ou não, ele teria se convertido num traficante com todos os outros que foram presos e nunca teria sido um advogado, muito menos presidente dos Estados Unidos. Mas as leis contra a maconha nos protegem, dão segurança e passam a mensagem moral adequada. Foi assim que 19 de 21 países ruíram à nossa frente. Decadência interna, a ruína moral, da ética, dos princípios religiosos. Se for um jovem nos Estados Unidos e te prendem com apenas um baseado, não poderá receber o empréstimo ou bolsa do governo para a universidade. Se for condenado por um homicídio ou estupro, não tem problema, conseguirá o empréstimo. Acho que o recado é certo estuprar ou matar, mas não fume baseado depois. A primeira coisa que John Ashcroft fez depois de 11 de setembro foi enviar uma força policial para acabar com a cooperativa de compradores de cannabis de Los Angeles. E isso ajudou muito a segurança nacional. E o que mais ajuda a segurança nacional? Eliminar os principais alvos criminais. Em 2003, o governo dos Estados Unidos destinou dinheiro só para isso. 25 milhões pela cabeça de Osama Bin Laden. 15 milhões por cada um pelo paradeiro de Uday e Qusay Hussein, os filhos de Saddam Hussein. E recursos de 12 milhões para perseguir o homem mais perigoso de todos, este homem. Pode nos dizer exatamente do que te acusaram? Foi acusado de conspirar para vender parafernália. A Operação Cachimbo dos Sonhos foi uma ideia brilhante do procurador-geral John Ashcroft. A internet vem sendo usada literalmente para vender esses produtos ilegais e para facilitar que grandes negócios ilegais operem à descoberta. Uma operação secreta que prendeu gente por vender parafernália a um município em especial da Pensilvânia, onde estavam dispostos a processá-los, porque há 2 estados, Pensilvânia e Iowa, onde não se permitia por ser proibida. Foi proibido mandá-la para Pensilvânia e Iowa. Um homem como você, que é um ator e comediante estabelecido, que não é um criminoso, por que acha que foi o objetivo? Porque nossos filmes eram os mais alugados nos Estados Unidos.
O que nossos filmes fizeram foi mostrar a hipocrisia de nossas leis contra a maconha. De fato, quando fui preso, colocaram no inquérito que nossos filmes influenciaram jovens durante 30 anos e iriam continuar a influenciar para sempre. E por isso disseram que eu devia estar preso. Não esqueçam que estavam prestes a invadir o Iraque e precisavam distrair o público com as manchetes e equiparam o comércio bilionário de parafernália com apoio a terroristas. Tratava-se de uma empresa legalizada que pagava impostos, e eu só era o rosto na fachada, eles me acusaram e eu não tinha nada a ver com a empresa. Jamais enviei nada a ninguém. A empresa nem era dele, ele só emprestava o nome. 51 pessoas foram detidas pela Operação Cachimbo dos Sonhos. E somente uma pessoa, Tommy Chong, foi presa. Se eu não confessasse, eu teria ameaçado meu filho e esposa. Tommy aceitou voluntariamente ir à prisão, dizendo: "É minha parafernália, deixa a minha família em paz." Ele protegia a família. Que tipo de força foi usada quando o prenderam? Havia mais de 20 pessoas da equipe da SWAT. Visores, armas automáticas, helicópteros sobrevoando. Tinha carros da imprensa, carros da Fox News lá fora. Eles tinham a imprensa a postos. Era uma operação importante para todos. Indagaram se eu tinha droga. Respondi que sim, tenho maconha. Eles queriam saber onde estava e eu respondi. Disseram: "Na verdade não é busca por drogas." "Então o que faz na minha casa?" Então disseram: "Se trata de bongos. Vamos eliminar todas as fábricas de bongos nos Estados Unidos." E com Tommy prudentemente atrás das grades por 9 meses, a guerra contra as drogas nos Estados Unidos redirecionou seu alvo. Desta vez além de suas fronteiras. No centro de Vancouver, no Canadá, em frente ao consulado dos Estados Unidos, um grupo de pessoas se reuniu em uma marcha por um cara chamado Mark Emery. Ele claramente vendeu sementes de maconha para as pessoas erradas. Eu digo a vocês que o dia me quer porque sou bom no que faço. Obviamente, sou o homem mais perigoso do mundo. Sério, com razão, estou enfrentando prisão perpétua sem condicional. Por algo pelo qual ninguém nunca foi preso no Canadá, nem por um dia. Mark e 2 de seus empregados enfrentam a prisão perpétua nos Estados Unidos, não no Canadá, nos Estados Unidos, por vender semente de maconha pela internet. A polícia de Vancouver veio com um mandado de extradição. Mas então ficamos presos no Centro Correcional Norte Fraser, um centro correcional do ano 2002. Que belo prédio. Mark Emery irritou os Estados Unidos. Os Estados Unidos veem Mark Emery como uma grande ameaça política contra seu programa anti-cannabis. Era um comunicado à imprensa de Gary Tandy, chefe da DEA. Ele afirmou que este não era apenas o fim do tráfico de maconha, mas um golpe contra o movimento pró-legalização. Dei quase 4 milhões em 11 anos à Corte Suprema para iniciativas eleitorais, partidos políticos e clínicas de tratamento de drogas. Se era o dia atrás de quem acha que vai de uma maneira tão perniciosa, acho que até admitiu no dia da operação, o dia declarou. Ele apoia a legalização. Estamos calando nos maiores. O movimento pós-legalização não terá de onde obter dinheiro. Mark Emery nunca foi aos Estados Unidos vender sementes. Tudo o que ele faz é a partir daqui pelos correios. E é muito próprio dos canadenses comprar coisas como armas de algum lugar nos Estados Unidos. É contra a lei e se as recebemos aqui no Canadá, vêm e nos prendem por ter recebido essa arma. Não vão nos Estados Unidos e dizem a Colt: "Olá, está preso por enviar uma arma a alguém no Canadá." Ninguém nunca foi sentenciado à prisão na história do Canadá nos últimos 35 anos dessa lei. 2 pessoas, eu e Ilan Hunting, em Victoria, fomos multados. Há vários tipos de comércio de sementes ainda abertos. Mark é o único de uns 50 negócios desse tipo no Canadá a ser acusado. Mark paga impostos ao governo federal canadense sobre os lucros gerados pela venda de sementes. É muito simples. O governo se apoiou na existência dos vendedores de sementes pela internet para que os pacientes selecionados para uso médico da maconha
e que imploravam por sementes fossem direcionados a essas sementes na internet, e Mark Emery, em alguns casos, é o lugar de conseguir a semente. Põe o Canadá e o governo numa posição difícil, pois tem que entregar um cidadão canadense a um governo estrangeiro por atividades praticadas no Canadá, pelas quais nosso próprio governo e a polícia não condenaram. Se as autoridades canadenses que ignoram essa merda pensam que fiz algo tão ruim, então que me processem. Eu devia ser julgado por um júri composto por meu país. Não serei julgado pelo meu país. Serei julgado por estrangeiros. Às 4h20 da tarde, uma hora sinônima com fumar maconha. Todo mundo acende um baseado, e aqueles que não têm um... De novo, a polícia está por perto, mas não se importa. Um policial disse que se incomodava com o odor do fumo. Era confuso. Como era possível mandarmos Mark Emery à prisão perpétua nos Estados Unidos se nem ao menos a polícia considerava necessário prender pessoas por fumar na cara dela? E essa não é a única coisa confusa. Vamos fazer uma pesquisa. Da maconha fumada nos Estados Unidos, quanta vem do Canadá? Não sei nada do Canadá, nem eu. Talvez 20%? Diria que 35% em um quarto. 50%? 50%? Diria 60%. 60%? 70%? Isso, 70% ou 80%? Pelo menos 80%. Não creio que seja tanto. A maioria vem daqui. Ele está certo, 5% vem do Canadá, 40% do México e 45% dos Estados Unidos. Recebemos a droga e dizemos, botão da CB, foi quando algumas pessoas do Canadá tentaram legalizar a maconha. John Arthur foi lá e disse, o que estão falando é aprovar uma lei que permite exportar veneno ao meu país. Quando falamos de veneno, exportar veneno, o que exportamos ao Canadá? Cigarros. 430 mil pessoas morrem nos Estados Unidos por ano por consumir cigarros. 5 milhões ao redor do mundo. Então, quem está exportando veneno? Das 6 milhões de pessoas que podem se beneficiar de um tratamento nos Estados Unidos hoje, 60% são viciados em maconha. Mentiras, mentiras, mentiras. Fui convidado. Lamento. Não sei quem o convidou, nem por que voltou aqui, já tinha vindo antes. Ele precisa pensar melhor. E que tal se ele impedisse a cocaína que cruza a fronteira, ou as armas? Às vezes parece que estamos em Alice no País das Maravilhas. Passamos através do espelho. De fato, mais colombianos morrem por tabaco nos Estados Unidos do que americanos morrem por cocaína colombiana. Qual é a da guerra às drogas? Porque se não quiser o tabaco americano no seu país, os Estados Unidos criarão uma guerra comercial contra seu país. Temos o Canadá envolvido numa reforma política para a tributação e regulação da cannabis, e nenhuma dessas histórias de terror virou realidade. Problema suficiente tem com as políticas domésticas. O que acha que acontecerá entre o Canadá e os Estados Unidos se o Canadá legalizar a maconha? Tem havido rumores como fecharemos a fronteira. Não creio. Também ouvi isso, mas minha pergunta seria, querem Los Angeles às escuras e com sede? Se fizerem isso, não enviaremos a eles petróleo, água nem energia. Não vai ocorrer. Somos muito importantes um para o outro. Por acaso os madeireiros vão parar de fazer negócios? Os pescadores deixarão de comercializar? Por acaso as pessoas que enviam manufaturados através da fronteira vão parar seu negócio porque a maconha é legal aqui? Os interesses comerciais não irão parar e perder milhões de dólares por dia por fronteira fechada, só porque o Canadá tem uma política distinta a respeito da cannabis. Isso, interesses comerciais. Às vezes, eles simplesmente surgem, e constantemente nos lugares menos indesejáveis. Temos visto um aumento explosivo da construção de prisões, que fica um pouco abaixo do aumento do encarceramento. Há mais gente hoje na prisão nos Estados Unidos do que antes. É uma das indústrias de maior crescimento nos Estados Unidos. Empresas de investimento certa vez classificaram as prisões privadas como um dos melhores investimentos. Pode-se ganhar muito mais dinheiro construindo prisões do que com outro investimento. São extraordinariamente caras para se construir. E muito mais caras ainda para funcionar e manter. Neste momento, nos Estados Unidos, a indústria de maior crescimento é o complexo de prisões privatizadas. O Japão, por exemplo, encarcera 38 pessoas por cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos encarceram uma taxa de 726 pessoas
para cada 100 mil habitantes. Num período de 20 anos, a população carcerária nos Estados Unidos quadruplicou. Temos 5% da população mundial e quase 25% delas são de presidiários. Nem a África do Sul, em seu maior momento, teve tantos prisioneiros per capita como os Estados Unidos têm hoje. O Texas construiu 77 prisões nos últimos 20 anos e vemos os PIBs estaduais perto da falência como resultado da construção de prisões. Atualmente há 45 mil presos em prisões estaduais e federais por crimes relacionados à maconha nos Estados Unidos. E isso não inclui as pessoas em cadeias locais e no município, apenas federais, por crimes relacionados à maconha. Essa informação não estava disponível. Quase 800 mil prisões por maconha em 2005. Alguns acham que não haverá espaço para eles na prisão. Criaremos o espaço, estamos quase dobrando o espaço nas prisões. Alguns acham que não há procuradores suficientes. Iremos contratá-los, com o maior aumento do número de procuradores federais na história. No final dos anos 80, havia 5 penitenciários controlados por entidades privadas nos Estados Unidos. Em 2005, este número havia aumentado para mais de 260. Então, logo acumula certa quantidade de capital pela construção de prisões. Pode começar a investir isso em segurança, em assegurar que sempre haverá mais prisioneiros para construir mais prisões. Espera aí, nós temos prisões privadas? Mas que porra é essa? Como foi isso? Como pode lucrar com pessoas na cadeia? Isso é assustador, é um péssimo sinal. Nossa sociedade estará ferrada se ninguém fizer algo a respeito. Sindicatos de guardas correcionais viraram um poderoso grupo de lobby, pressionando por sentenças maiores em crimes mais leves. O da Califórnia virou o mais poderoso da nação. O orçamento do Departamento Prisional da Califórnia aumentou em 923 milhões em 1985 para 5,7 bilhões em 2004. Entre 77 e 99, a maioria do gasto local e estatal em prisões ao redor do país aumentou 946%, quase 2 vezes e meia a quantia gasta no aumento da educação. E prisões não são a única coisa em que se gasta. Há milhões de exames antidrogas por ano. Ganha-se dinheiro com isso, e muito. Tudo começou com pessoas dizendo: devemos fazer testes em pessoas com profissões perigosas, como os policiais ou pilotos de aviões. Logo alguém disse: nossos atletas deveriam testá-los também. Logo alguém disse: não são só os atletas profissionais. E os atletas nas universidades e escolas? Também devem ser testados. Depois pensaram melhor e disseram: e se testássemos todos aqueles em atividades extracurriculares? E isso deve ser constitucional, porque não é algo obrigatório. Então hoje, se quiser entrar num clube de xadrez na escola, ou no clube de francês, tem que urinar no recipiente. Agora estão pressionando para criar leis que permitam testar todos os jovens na escola. Todos os estudos mostram que isso não tem nada a ver com que se os jovens usam drogas ou não. Então me parece que tem mais a ver com o dinheiro que ganham com os testes que fazem. Dá para imaginar quanto dinheiro estaria envolvido se pudéssemos testar aleatoriamente cada jovem na escola? Muitos destes lugares que se dedicam a realizar os testes se recusam a continuar a fazê-los, porque a única coisa que acham é maconha. As outras drogas que as pessoas usam desaparecem do organismo muito rápido e não deixam rastro. Se fumarem um cigarro de maconha, 28 dias depois, se urinarem no recipiente, acusará que a consumiram. Mas se usarem uma droga pesada como heroína, cocaína ou metanfetamina, num fim de semana ninguém saberá. Qual é o recado para os jovens nisso tudo? Que se não querem ser pegos, não podem usar drogas leves, usem as pesadas. Não se trata mais apenas de urina, mas de cabelo, saliva, exames de sangue. É uma indústria, isso é dinheiro, não fazem de graça. Se o lucro equivale à diferença entre a quantia ganha e a gasta e se produzir algo, qual é a indústria mais rentável nos Estados Unidos? A indústria mais rentável nos Estados Unidos é a farmacêutica. A cifra envolvida é assombrosa. Será possível? A medicina ficou assim tão rentável? De fato, sim. Em 2005, as vendas de remédios prescritos nos Estados Unidos aumentaram 5,4%, atingindo 251 bilhões, e as vendas farmacêuticas globais aumentaram em 7%, atingindo 602 bilhões. Por que a indústria farmacêutica se sentiria ameaçada por uma planta? A resposta é simples: natural.
pois uma boa quantidade de pesquisa até hoje confirmou ou sugeriu que a maconha em seu estado natural ainda é o método mais eficaz. Podem imaginar um mundo em que não tivéssemos que pagar por remédios? Depois de tratar uns 10 mil pacientes nos últimos 15 anos, eu diria que mais de 200 doenças clínicas distintas respondem bem ao tratamento com cannabis. Parece ter benefícios que desconhecíamos. Glaucoma, epilepsia, distrofia muscular, artrite, esclerose múltipla, síndrome definhante, náusea, dor crônica, depressão, ansiedade, hepatite C, câncer, quimioterapia, AIDS. Existe algum produto hoje à venda que tenha tantos benefícios médicos como a cannabis? Ela continua a ser um importante recurso não utilizado. O caminho da riqueza na indústria farmacêutica é ter uma droga que possa ser patenteada. A cannabis é um problema desde o início, porque é uma droga com moléculas múltiplas. Em 1930 era impossível patentear plantas, e é por isso que esta indústria jamais a teve em conta, porque é na sintetização e na propriedade dos compostos que estão os lucros para a indústria farmacêutica. A patente nos Estados Unidos dura 20 anos, mas pode cobrar o que quiser durante esse lapso de tempo, e aí que ganha dinheiro. Não se ganha dinheiro com plantas naturais. Se puder usar um remédio natural que possa cultivar em sua casa e que custe alguns centavos, você usará. Só precisa de água e solo, e não apenas isso, tem a planta para sempre. A motivação principal por trás de qualquer empresa farmacêutica é fazer dinheiro e o máximo possível. São empresas e todo mundo sabe que é um assunto a difusão de responsabilidades. Há muita gente trabalhando para essas empresas que perdem o caráter humano, são clientes potenciais das indústrias farmacêuticas que deixarão de ser se usarem uma planta natural. É ilimitado, cultive mais, obtenha mais remédio. As empresas farmacêuticas não querem que cultive o seu próprio remédio. O governo apoiou uma empresa de drogas pequena chamada Unimed para fabricar um THC sintético, o tetrahidrocannabinol, e o puseram em cápsulas para ser usado como remédio oral. Entendeu? A indústria farmacêutica pode usar o composto da maconha como remédio, mas você não. Te proibiram de plantar em casa para poderem patenteá-la e vendê-la de volta a você e lucrar bilhões. O mesmo acontece com todos aqueles envolvidos que lucram com esse negócio. A verdade é que a maconha é boa demais para ser liberada ao público, entende? Sempre foi assim. Os senhores do mundo patentiam tudo e tomam de propriedade deles para te venderem depois, não percebeu? Você não pode furar seu terreno e ter um poço artesiano na sua casa, porque você pode usar e distribuir água de graça para seus vizinhos. Ao invés disso, o governo te vende a água. Com R$1.000, você pode transmitir e ter uma rádio em sua casa e noticiar os seus vizinhos do que acontece na sua cidade. Porém, o governo diz que gera interferência e derruba aviões. Por esta razão é proibido, liberado apenas para uma pequena elite. Você também poderia comprar um transmissor e ter seu próprio canal de TV, mas também proibiram. Porque agora podem escolher alguns amigos poderosos e os patrocinar para manter sua emissora no ar. Agora a emissora fará tudo o que eles mandarem. Desta forma, toda a informação que você terá na vida pelos meios de comunicação normais, seja rádio ou TV, será somente por meio deles. Agora é fácil de manipular. Por isso, todos dizem que maconha faz mal, mas não sabem por quê ou como, porque foram programadas a pensar assim, pelos mesmos meios de comunicação que eles patrocinaram para divulgar suas ideias. Quais os perigos de se usar a maconha? Não sei. Não sei. Provoca taquicardia? Tosse de fumante? Tenho certeza que afeta a função cerebral, a memória. Não sei. Tem algo a ver com se movimentar lentamente? Ela faz mal. Não tem consciência dos seus atos. Ela consome membranas do seu cérebro ou algo assim. Disseram que está cientificamente provado que a maconha mata os neurônios. Tornar a maconha proibida permite que só eles possam usá-la em remédios. E além dos remédios serem caros, vem com diversos efeitos colaterais que a maconha não traria, porque não conseguem isolar perfeitamente o composto, usando a síntese que só tem parte do ativo da maconha. Também não são feitos para curar, mas para o tornar dependente. Assim, você terá que comprar todos os meses, gastando mais, e eles ganhando mais. Isso prova que o interesse aqui não é sua saúde, e sim dinheiro. E se você pudesse plantar maconha em casa,
usaria de graça os benefícios completos sem os efeitos colaterais. Isso quebraria o sistema e quase ninguém compraria mais remédios. Com a proibição, eles também podem dizer que precisam de mais dinheiro para pagar um sistema anti-maconha, órgãos, agentes, empresas, e assim podem cobrar mais impostos da nação, que os deixará mais ricos. Então, entende? Eles lucram de todos os lados, e nenhum presidente se voltará contra essas mega empresas que vivem dessa farsa para acabar com o sistema, pois ele mesmo deve favores a essas empresas, muito mais favores do que deve ao povo. É um ciclo quase perfeito. O governo apoiou uma empresa de drogas pequena chamada Unimed para fabricar um THC sintético, o tetrahidrocannabinol, e o puseram em cápsulas para ser usado como remédio oral. Isso virou o Marinol. Este THC no Marinol é a mesma molécula de 21 carbonos da erva da maconha. Mas não é igual à maconha medicinal. Não é uma mescla grosseira de coisas, nem garantia dos mesmos resultados. Você até pode criar um delta-9 tetrahidrocannabinol sintético em um tubo de ensaio. Você terá o mesmo número de átomos e na mesma ordem. Mas me diz uma coisa, assim como num tubo de ensaio, você pode pôr o mesmo número de elétrons e os mesmos componentes subatômicos deste composto, da mesma forma que um sistema de enzimas biológicas o faria naturalmente? Não se pode. No composto sintético, trata-se de apenas um ingrediente da cannabis. Eles podem formular como uma droga e ganham muita grana nele. Nos confunde se ouvimos que não há provas científicas dos benefícios medicinais da maconha. Por que não há drogas como o Marinol no mercado? Simples, porque ele nem sequer existe. É parte da ambiguidade se eles apegam e alteram um pouco para que você não saiba que é a maconha. Então ela é boa, é um grande remédio. Eles a estão usando como remédio sem que você saiba, mas proibiram você de a plantar no seu quintal. Dizem que é crime e prender você por isso. Estão tentando converter a maconha em remédio porque simplesmente é remédio. Então me diga, por que o governo cultiva maconha? O governo tem programas de maconha que existem desde os anos 70. É impossível para mim acreditar que o governo acredite em sua própria propaganda. O que creio é que possa enganar algumas pessoas parte do tempo e estão conseguindo. E para todas as alegações de que essas drogas são mais viáveis porque não há barato, checamos alguns dos efeitos colaterais. No Marinol, tontura, sensação de felicidade exagerada e vertigem. Até onde sei, isso é o mesmo que estar doidão. Se de fato são efeitos colaterais da maconha que evitam que a indústria farmacêutica aceite a maconha como remédio viável, é melhor que prestem atenção nos produtos que comercializam há anos. Todo ano, remédios prescritos matam mais de 100 mil pessoas. A indústria farmacêutica foi muito boa ao convencer o público que precisa de seus remédios. E se vir qualquer tipo de comercial para remédios, sempre falam em terceira pessoa. Por exemplo, de onde vem a dor de cabeça? De algum lugar lá fora. Não vendam o produto em si, vendam sua apresentação. Quantas pessoas neste país são viciadas em antidepressivos? Quantas pessoas entram em depressão, têm desequilíbrios? Ou acabam de sair de uma péssima relação e estão deprimidas? Parecia ser aceitável dar algo às pessoas sempre, e quando vem de alguém com vestido branco, ou por meio de uma fórmula legal, não importa o quão mortal essa droga possa ser em efeitos colaterais. Chamamos a medicina moderna de medicina alternativa, porque é altamente experimental, quase sempre perigosa, tóxica e mata muita gente. Parece uma loucura, cara. Há muitas coisas que podem te afetar de formas distintas. Vejam, a aspirina e a heroína, as duas criadas pela Bayer. Achava que a heroína vinha de sementes do ópio. Não, só o efeito natural do ópio, que se faz mais e mais concentrado. Não, tem que agregar químicos e preparar. Não vem apenas do ópio em si. Para que se fazer heroína? Como cura do vício da morfina e da tosse. Heroína, o sedativo para a tosse. Pseudoefedrina é o ingrediente principal da metanfetamina. Serve para curar a tosse, a gripe, te dá gripe e... creio que vou tomar metanfetamina. Vendo de uma perspectiva ampla, o que é maconha? Até o próprio Francis Young, juiz do dia, que colheu depoimentos médicos por mais de 2 semanas, fez essa declaração. A maconha, em seu estado natural, é uma das mais seguras substâncias terapêuticas ativas conhecidas pelo homem.
E mesmo apesar disso, e o número crescente de histórias reais exitosas em pacientes, a cannabis segue sendo classificada como um narcótico de escala 1. Abaixo dessa categoria, a maconha é classificada como não tendo valor médico conhecido. I have multiple sclerosis. Quando conhecemos Greg, seus tremores eram tão severos que nos disse que necessitaria alguns baseados de maconha para participar da entrevista. A diferença foi do dia para a noite. O que acha daqueles que dizem que a maconha deve ser examinada e regulada e que tenha destaque para que as empresas farmacêuticas a considerem como um remédio valioso? Parece muito... E acho que é uma medida de como algo realmente patético de dizer: olhem para mim, por acaso não é óbvio que traguei uns baseados, pareço feliz? Greg vem usando maconha há anos e nos afirmou que jamais experimentou efeitos negativos. Nunca fiquei, preciso da minha maconha. Isso é estúpido. Elimina meu desconforto, por assim dizer. Melhora meu bem-estar. Onde acha que você estaria se não pudesse fumar? Como lidaria com sua dor? Teria achado a maneira de fazê-lo. Como acha que o treinamento e ensino de médicos hoje em dia trabalha contra a aceitação de prescrever maconha como remédio? Trabalha contra ela porque desde o início são absorvidos pela indústria farmacêutica. Lendo publicações, publicidade, os artigos sobre drogas financiados pelas empresas farmacêuticas, ou são seduzidos por essas empresas. Jantares chiques, viagens de fim de semana. Gostaria de jogar 18 rounds de golfe? E muitos até recebem dinheiro das empresas farmacêuticas. Conheci médicos que disseram não saber o que fazer quando saíram da escola de medicina. Era assustador, tinham pacientes vivos na frente deles que precisavam de ajuda e agradava a eles ter representantes que lhes dissessem que remédios eram melhores para seus pacientes. Os médicos têm parcialidade quanto aos produtos da indústria farmacêutica. Os médicos não usam sua experiência para escolher os remédios, mas deixam a indústria farmacêutica ditar a eles quais usar. E a indústria não está preocupada com o bem dos pacientes, e sim em dinheiro. Logo, não querem curar os pacientes, e sim os fazer dependentes deles para o resto da vida. Eles não aceitam a ideia de que uma simples planta ou erva possa ser útil. Não sei se pensam que é mágica, só acho que não sentem que seja o tipo de teste que estão acostumados. Esse é o nosso problema. O que tento fazer nessa gente é que entenda seu enfoque científico, mas ainda assim muita gente reluta em fazê-lo. Todo o financiamento vem direto ou indiretamente das farmacêuticas. E essas pessoas, por razões óbvias, ditam as decisões a serem tomadas. Pensem no potencial do lobby detrás da indústria mais rentável dos Estados Unidos. Pensem no poder e conseguem seu intento. Pensem nisso. Por que não podemos explorar seu potencial medicinal? Por que não podemos usá-la para criar mais produtos? Para mim e para as pessoas envolvidas neste negócio, faz tempo que deixou de ter algum sentido. A resposta comum é: a maconha medicinal é a ponte para a legalização. E daí? O que eles querem
Devíamos estar usando essa planta, é tudo o que tenho a dizer. A restrição e proibição são para mim estupidez. E não aprovo a estupidez. E isso é o problema. Como os políticos, após anos divulgando os males da maconha, de pressionar por mais orçamento na guerra contra as drogas, de construir plataformas políticas baseadas em posturas que difamam a maconha e sendo apoiados por grandes empresas, como os mesmos políticos podem reverter sua posição? Que político ousaria encarar seus eleitores e dizer-lhes que a maconha devia ser descriminalizada quando ontem dizia que era má e perigosa? Seus eleitores iriam querer saber por que mudou de opinião. Pensariam, ou estava mentindo para nós ou você é um idiota. Não importa, não será eleito na próxima vez. Será que diriam, ops, cometemos um erro? E todas as 17 milhões de pessoas que prendemos, detivemos, multamos ou fracassaram em suas carreiras, foi um erro. Uma forma de evitar esse problema diante da evidência empírica em crescimento é desviando a atenção agregando-lhe uma palavra, medicinal. Põe a palavra medicinal depois de maconha e estará falando de algo completamente diferente se for um político. Porque há uma percepção de que as pessoas são afetadas de maneiras distintas e é incapaz de evitar as consequências nefastas. Enquanto que uma pessoa com um sistema imunológico mais baixo ou com uma doença terminal parecia não experimentar nenhum dos efeitos. Algumas pessoas voltam para casa ao final do dia e bebem para esquecer o que passou e dizem, tive um dia duro, preciso de uma dose, preciso relaxar. E isso alivia a dor? Talvez sim. Ou está atrás de prazer? Não sei. Mas se pensarem no contexto da cannabis, também tem relevância. É muito provável que o governo libere o uso da cannabis se for para aliviar a dor. Mas se for para prazer, então será um problema. E isso expõe uma parte de nossa cultura que é um pouco estranha. O que funciona para uns não necessariamente funciona para outros. Imagine que pode gerar um confronto entre pai e filho. Mas pai, mamãe fuma como uma chaminé e você bebe todos os dias e também fuma. Não é o mesmo, filho. Por que não? Você pode ter câncer e seu fígado pode apodrecer. Se crê hoje, e estou decepcionado com a imprensa, que não se levou esta nova informação às pessoas deste país mais do que o devido. Se crê que a maconha poderia se converter na droga mais perigosa em uso em nosso país. Se você for um político, pode chegar a ser eleito baseando sua plataforma contra o crime, no qual se prenderá todos os cultivadores de maconha, porque está dissipando os temores do público. Porta-vozes de grupos de interesses especiais, sejam grupos para reforçar a polícia, prisões privadas, empresas farmacêuticas ou empresas petrolíferas. Temos porta-vozes de empresas enormes que tratam de nos acalmar e de que votemos de forma indicada nas eleições. A verdade é que todos que entram têm seu próprio interesse, como dívidas com lobistas, e por isso não vão revisar o trabalho anterior. Não porque não seja o seu trabalho, é porque Deus o livre. Alguém revisa o trabalho que fizeram. Entendo porque os políticos relutam a agir com base em seus próprios princípios, mas nossos políticos devem interpretar as urnas, porque este é um dos casos que acontece muito na vida, em que o povo está à frente de seus líderes. Hamfest. O maior evento da cannabis do mundo. Um mostruário do cânhamo de hoje em dia. Claro, o usaram há 70 anos. Mas de que serve o cânhamo no mundo de hoje? Um mundo que parece ter tudo o que precisa? Abre um novo mercado. Abre um novo mercado em todos os níveis. Eu posso usar as sementes, a polpa e as fibras do talo. A própria fibra é a fibra natural mais forte do mundo. A roupa que estou usando hoje para esta entrevista é de cânhamo. Minhas roupas são de cânhamo e isso desde 94, quando me dei conta que podia comprar roupa feita de fibras orgânicas mais duradouras que o algodão. Pode comer a semente do cânhamo, que contém todos os aminoácidos e ácidos graxos essenciais. Pode-se fazer combustível, fabricar biodiesel com ele. O cânhamo é uma excelente fonte de biocombustível. Ao cultivar cânhamo para combustível, cada colheita libera uma grande quantidade de oxigênio no meio ambiente. De fato, a mesma quantidade de oxigênio que perde quando o queima. Volta a ganhar, assim é o ciclo fechado, acabando com o efeito estufa. Há tantas variedades de cânhamo industrial que poderia cultivá-lo quase em qualquer parte do mundo. Nem em todas as partes, mas quase. Isso o transforma numa fonte para combustível. Isso seria uma solução. Deixaremos de usar combustíveis fósseis e energia nuclear. Pararmos de usá-la completamente e usarmos mais o vento, as ondas, o sol e o biocombustível.
As pessoas entenderão, sobretudo à medida que o preço da gasolina aumentar. É o papel de melhor qualidade que existe. Tem qualidade de arquivos, as palavras. Papel sem uso de árvores não significa nada para as pessoas. Há papel do cânhamo encontrado em museus com centenas de anos. Nem sequer amarelou. É um suplemento. Podemos solucionar o problema do desmatamento. Por que não é rentável usar o cânhamo ao invés da indústria madeireira neste momento? A resposta mais simples é porque não se pode cultivar cânhamo nos Estados Unidos. E pelo que se sabe, é talvez uma das plantas mais úteis existentes, se não a mais útil, e é legal. O cânhamo industrial não é uma droga, ainda que é da mesma espécie da maconha. É de uma variedade completamente diferente da planta. Similar à comparação de um chihuahua com um São Bernardo. Não dá para se drogar com cânhamo industrial, mas pode se drogar com maconha. Este é o único país industrializado do mundo que não cultiva cânhamo industrial. Pense nessa loucura, podemos ingerir o produto, podemos vendê-lo, vesti-lo, exportá-lo, importá-lo, manufaturá-lo. Tudo menos cultivá-lo. Não podemos cultivar essa coisa. É crime. É isso aí. Depois de 2 anos de pesquisa, uma busca por resposta só nos deixa com mais perguntas. E a única coisa que realmente parece fazer sentido é que nada disso faz sentido. É estranho quando se põe a natureza contra a lei. Nos preocupamos com a extinção de certas coisas e mesmo assim há uma política contra a planta mais útil do mundo para que seja eliminada e extinta. Com certeza ainda deve se preocupar com os jovens consumidores. Mas também nos preocupa que consumam álcool, tabaco, que dirijam, etc. Mas deveria ser tão proibida como é agora, ao invés de regulada? É insustentável numa sociedade racional. Creio que seria muito ignorante da minha parte ouvir alguém que tenta me oprimir, ao invés de ignorar o ignorante e seguir com o que eu creio estar certo. Mesmo hoje, dando essa entrevista, fumei maconha a manhã toda. É assim que fico quando chapado. Há uma bela frase que diz que a vida é uma tragédia para aqueles que sentem e uma comédia para aqueles que pensam. E se for um pensador e olhar a situação da maconha e não rir, você é um babaca, cara. Acha que algum dia a maconha será legalizada no Canadá ou nos Estados Unidos? Acho. Não sei se nos Estados Unidos, mas será legalizada no Canadá. Não estarei vivo para ver. Costumava crer que estava bem perto, lá pelos anos 70. Veja meus cabelos brancos, confesso ter 61 anos. Creio que isso acontecerá. Não costumava acreditar. Há 2 ou 3 anos estava convencido que não aconteceria enquanto eu estivesse vivo. Queria que não tivesse feito essa pergunta, mas eu diria que acho que será. Sempre há possibilidade, pode haver mudança de mentalidade. Tudo o que temos de fazer para acabar com isto é conseguir 50% do Congresso mais um ser humano para dizer que acabou e acabará. Há um movimento nesse país e há pessoas que têm mais fé nele que eu. Talvez por apresentar o Fear Factor todos esses anos, perdi a minha fé nos seres humanos e em sua inteligência. Acho que é inevitável que a verdade nos libertará, e que a verdade é contagiosa, e que a cannabis em si não é viciante. O aprendizado a esse respeito rápido será. Quando publiquei A Maconha Reconsiderada, no último capítulo, previ que quando as pessoas entendessem tudo acerca da maconha, a proibição acabaria em questão de 10 anos. Carl Sagan, que era um grande amigo, leu o manuscrito e disse: Lester, você é tão pessimista há 10 anos? E aqui estamos. 45 anos depois e nada aconteceu. No entanto, não há como não acontecer. Digo, não se pode sustentar uma mentira como essa para sempre. Olá, obrigado por assistir esse vídeo. Quer ajudar nosso projeto? Além de dar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever em nosso canal, você pode nos ajudar com $1 mensal. O Patreon é uma forma de ajudar seu YouTuber a ter mais tempo para postar mais vídeos que te interessam. Eu mesmo trabalho sozinho, não tenho equipe.
E produzo vídeos à noite depois do trabalho, e às vezes até altas horas, para te dar conteúdo. Nesse ritmo, só consigo postar 2 vídeos por mês. E isso é nada pela capacidade que esse projeto poderia ter. O YouTube não gera renda, a não ser que tenha uma quantidade absurda de visualizações. Se tiver ajuda pelo Patreon, é possível dedicar em tempo integral e ter vídeos especiais com mais qualidade. E como funciona? Primeiro, os vídeos vão continuar gratuitos para qualquer um no YouTube. A doação pode ser de qualquer quantia, e eu prefiro $1 mensal, pois preciso de consistência para manter este canal por muito tempo. Assim não pesa para o doador, que pode manter pouco, porém mensal. Funciona entrando em nosso Patreon e usando o cartão de crédito internacional, da mesma forma que comprar um aplicativo ou jogos pelo Google Play. Não existe contrato e você não assina nada, é apenas uma autorização bancária mensal que pode ser cancelada a qualquer hora. É pouco para você, mas com 2.000 pessoas e $1 cada, podemos mudar a realidade desse projeto. Ter auxiliares para ajudar, melhores equipamentos e fazer vídeos especiais. Explicado, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!